O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. E lhes perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Caríssimos, aqui no Brasil, é costume que no mês de agosto, a cada domingo, a gente se lembre de rezar por alguma vocação em específico. O primeiro domingo, então, é o domingo em que nós rezamos e lembramos dos sacerdotes, dos ministros ordenados, porque no dia 4, que é hoje, é dia de São João Maria Vianney, que é o padroeiro de todos os sacerdotes da igreja. Portanto, no domingo mais próximo, e esse dia 4, é então, aqui no Brasil, chamado o Dia do Padre. São João Maria Vianney foi, de fato, um grande sacerdote mesmo. Mas para falar sobre esta realidade do sacerdócio, eu gostaria de partir justamente do próprio Evangelho. O Evangelho que nós ouvimos é a continuação do Evangelho de domingo passado. Vamos nos lembrar que Nosso Senhor multiplicou os pães. E eu dizia que esta multiplicação dos pães entre tantas coisas já era o sinal da Eucaristia, já era o sinal da cruz de nosso Senhor Jesus e de tudo aquilo que Ele estava se preparando para fazer na sua Páscoa. E vocês se lembram também que eu disse que o próprio evangelista João dá esta dica, dizendo que estava próxima a Páscoa. Do nada João diz isso, mas não é que é do nada, é para que a gente se lembre que Jesus vai fazer a sua Páscoa. Então, este milagre que Jesus faz com os pães vai criar uma discussão de Jesus com os judeus, e é onde vai surgir então a doutrina do pão da vida e a doutrina eucarística de nosso Senhor. O capítulo 6 inteirinho do Evangelho de São João é onde Jesus explica, sem confusão nenhuma, com clareza,
a doutrina da Eucaristia. Mas nosso Senhor, Ele já não começa já falando disso. Nosso Senhor, Ele vai dizer que Ele é pão de duas maneiras. No domingo que vem, nós vamos ver que Jesus vai falar mais claro do seu corpo e do seu sangue sacramentados. Mas agora Jesus ainda não está falando do seu corpo e do seu sangue propriamente dito. Mas Ele está falando da sua vida, que veio para nos dar a vida. E é claro que Ele também está falando do seu sacrifício na cruz, porque é lá na cruz que Ele vai dar a sua vida para que nós tenhamos vida eterna. Mas antes ainda disso, é necessário que Jesus seja um outro pão na nossa vida. Antes que Jesus seja pão eucarístico, Jesus precisa ser pão palavra. Jesus é primeiro alimento de palavra que nos transforma a vida. Jesus quer nos alimentar com a sua palavra, mas para que esta palavra possa verdadeiramente nos alimentar, nós precisamos crer. Por isso que ele diz, os judeus perguntam, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? A resposta de Jesus é, a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Para que Jesus é o pão, mas para que este pão alimente a minha vida concretamente, para que na minha vida de oração, na minha vida de fé, na minha busca de Deus, eu realmente mate a minha fome de Deus, eu realmente mate a minha sede de Deus, eu preciso crer. Crer na sua palavra, crer na sua verdade, crer no seu amor. E quanto mais eu creio, mais esta palavra me alimenta. Quanto mais verdadeiramente eu creio, aí sim eu me sinto fortificado. Depois deste primeiro passo, que é fundamental, que é o passo da fé, de crer verdadeiramente em tudo o que Cristo diz, e não só o que eu quero, mas aceitar completamente a palavra de Deus, é aí então, e somente aí, que ele pode ser outro alimento, que é o alimento eucarístico. É por isso que, se em algum momento a minha vida não está conforme com a palavra de Cristo, eu não me aproximo da comunhão. Por quê? Porque para que eu quero comungar se eu não quero o que Cristo quer? Se eu estou indo ao oposto do que Cristo quer. Então, se eu não aceito a sua palavra, eu também não comungo. E Cristo eucarístico, que é alimento espiritual e sobrenatural, mas que Ele nos dá a sua presença física no sacramento. Quando você comunga, não é só Jesus espiritual que te toca. Jesus está usando uma matéria para te tocar. Existe uma matéria física do pão que vai tocar o seu corpo. Você será tocado fisicamente por Jesus. E aquela comunhão, aquela hóstia vai, dependendo de cada organismo, vai ficar ali no seu organismo entre 10 e 15 minutos, que é o momento mais importante da comunhão. Porque Jesus está ali unido, fisicamente e espiritualmente a nós, no sacramento. Agora eu vou falar dos padres. Só que tudo isso acontece
e não cai do céu. Apesar dele ser o pão do céu, mas não cai que nem o maná. O maná, como nós ouvimos na primeira leitura, era o pão que todo dia vinha como orvalho. Vinha o orvalho secava e estava lá os grãozinhos. Mas agora, como é que a palavra de Cristo, o pão de Cristo, na sua palavra e na sua Eucaristia vem até nós? Pelos seus ministros, pelos sacerdotes. Se nós nos lembrarmos, no Evangelho de domingo passado, Jesus tomou o pão, deu graças e entregou aos seus discípulos para que eles dessem ao povo. Já era um prenúncio do que Jesus ia fazer na última ceia. Fazei isto em memória de mim. Jesus pode, porque Ele é Deus, dar o seu pão diretamente, mas Ele não quis. Ele quis precisar de ministros, de homens que Ele mesmo chamou, para que estes homens possam proclamar o pão da palavra da fé e o pão da Eucaristia consagrada no altar. E é uma coisa que só Deus pode nos dar pela sucessão apostólica. Não é um curso que alguém faz e diz: eu estudei filosofia e teologia, agora eu posso pregar, eu já sei. Eu posso até ter uma autoridade intelectual, mas isso não me faz padre. O que me faz padre é o sacramento da ordem. Aqueles que receberam de Cristo esta ordem, passaram no Espírito Santo e pela imposição das mãos, esta mesma ordem aos seus sucessores. E somente esses é que foi dado esta graça. E aqui está uma diferença fundamental entre nós e os outros cristãos, os protestantes. Um pastor é um homem ou uma mulher, em alguns casos, que não tem nada de diferente, é batizado igual todo mundo. A única coisa que ele faz de diferente, ele vai lá e se forma. Ele se forma, às vezes tem uma vocação, uma desenvoltura no sentido de pregar, de dirigir, de guiar, e ele é colocado à frente da comunidade. Mas sacramentalmente falando, ele não tem nenhum poder diferente de nenhum outro batizado. E se ele faz cura, milagres, etc., isso daí é dons extraordinários que não tem nada a ver com nada, que Deus pode dar a qualquer membro da igreja. E também aqui nós vemos isso. Ou seja, um pastor é alguém contratado pela comunidade para pregar para eles. Um padre não. Você pode até mandar um menino para o seminário, estudar, formar ele, dar a melhor faculdade do mundo, ensinar a melhor teologia para ele, ensinar ele a ser o melhor pregador do mundo. Ele pode até ser um bom pregador, mas se ele não for ordenado, ele nunca será um sacerdote. E nenhum sacramento que ele celebrar será válido, porque isso não vem dos homens, vem de Deus. É dom de Cristo. O sacerdócio é um dom de Cristo. É muita doideira de Deus, eu sei. Onde já se viu? Eu não tenho nem tamanho. Mas Deus assim quis. Deus quis usar de homens pecadores para distribuir o seu pão aos famintos. Homens que são chamados a ser santos, sim. Homens que deveriam ser santos, sim. Mas enquanto não somos santos, Ele usa de nós. Usa até de padre safado. Usa até de padre sem vergonha. Não deveria ter, infelizmente. Mas quando um padre safado batiza, o batismo é válido.
Quando um padre safado realiza o matrimônio é válido. Quando um padre safado celebra a Eucaristia é válido. E mesmo que ele esteja indo para o inferno, porque Deus é fiel, não nos faltará o seu alimento, o alimento de Cristo. Veja como que Deus é maravilhoso. Pode ser que aquele padre esteja indo para o inferno, mas mesmo assim, Deus não permite que os seus pecados impeçam que a graça de Cristo seja distribuída a nós. Claro que nós não queremos isso. Claro que nosso Senhor não quer isso. Mas se chegar a este ponto, Deus continuará distribuindo as suas graças, apesar das nossas misérias. Portanto, quando nós dizemos, rezemos pelos padres, não reze só pelo padre que você gosta, reze pelo padre que você gosta, mas reze também por aquele padre que te machucou, que te ofendeu, que não cuidou da sua alma, por uma razão ou outra aconteceu alguma situação. Reze também por ele, porque apesar dele, ele ainda é um ministro de Cristo. Mesmo que ele mesmo não acredite nisso, mas ele é. Porque uma vez que um sacerdote é ordenado, ele é sacerdote para sempre e nem a morte tira isso dele. Um padre é padre no céu, no purgatório ou no inferno. Vai ser padre lá. E mesmo um padre que deixou o sacerdócio e hoje é casado, continua sendo padre. Ele deixou de exercer o ministério, mas o sacerdócio está nele, é uma graça indelével. Portanto, meus irmãos, creiamos neste grande mistério de Cristo, pão da vida eterna, mas que quis que este pão fosse distribuído pelas mãos de outros. Rezemos então por essas mãos, para que elas sejam fiéis àquilo que receberam do próprio Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.